Fala pessoal, tudo bem? Bem-vindos então à nossa aula. Hoje nós vamos falar principalmente das entradas, mas também das saídas do ESP32. Então, nós vamos começar naquele nosso ambiente de simulação, vamos para a prática, ver isso funcionar, colocar um código para controlar um LED e podem ficar tranquilos que eu vou colocar ali uma imagem que facilite para vocês aí reproduzirem também o circuito em casa e praticarem com mais facilidade. Então, bora lá? Para começar, nós temos aqui uma imagem que representa a binagem do ESP32. Então, esse aqui é apenas um dos tipos de ESP32. Existem vários tipos maiores, menores, cada um tem a sua particularidade, a sua forma de funcionamento, a sua especialidade. Porém, o que eu tenho aqui é exatamente igual a esse, nós chamamos aí de ESP32 com 38 pinos, então ele tem uma capacidade maior aí de entradas e saídas. E o que nos importa hoje é conhecer onde estão os pinos de tensão, né? Os de alimentação, que são aqueles 3.3 aqui na parte superior. Tem até uns 5 volts aqui, embora menos usado, ele existe. Os GNDs são 3 aqui espalhados, esses reproduzidos, né, com uma tarja preta. Então essas são as formas com que o ESP32 oferece energia para o ambiente externo. Nós temos aqui uma infinidade de pinos através dessas tags azuis, de pinos de entrada e saída, esses GPIO. Então, todos esses nós podemos aí colocar entradas digitais, por exemplo. Enquanto nos vermelhos, né, o ADC, nós podemos ali colocar valores analógicos. Geralmente os analógicos acabam sendo para entrada, e se nós quisermos reproduzir saídas, né, analógicas, nós temos vários pinos que funcionam com PWM também. Futuramente nós vamos utilizar e quando for no momento eu explico exatamente para vocês, mas vamos centralizar os aprendizados de passo a passo. Então, pensem que os pinos que têm essa etiqueta azul ao lado funcionam como entrada e saída digital, e os pinos que têm ali a tag vermelha ao lado funcionam como entrada analógica. Isso que nós precisamos entender pelo menos por hoje. Então agora vamos lá para o nosso Walkman, para a gente tentar simular e daí reproduzir no nosso projeto real. Então estou aqui no ambiente do Walkman, nós vamos iniciar uma simulação do ESP32. Então eu posso aqui escolher o ESP32, eu vou iniciar com um projeto vazio. E aí nós temos aqui o nosso ESP, e eu vou tentar simular o mais parecido com a montagem que eu vou fazer posteriormente. E para isso, então, eu vou adicionar aqui uma protoboard, aquela parecida com nós utilizamos na aula passada, que é a meia, certo? Vou adicionar também os componentes que eu vou utilizar hoje. Um LED, um resistor, um botão e também um potenciômetro. Vamos digitar aqui potenciômetro para facilitar. Ok? Então, esses são os componentes do nosso encontro de hoje. Então, agora vamos começar pelo simples, que é posicionar, fazer a alimentação e também colocar os primeiros componentes que nós vamos fazer na prática. Então, vocês devem ter percebido que o ESP ele não cabe certinho na nossa protoboard. Ele sempre fica aí com um espaço bem limitado. Então, como nós vamos utilizar apenas um lado hoje, porque para nós dá certo ali, vamos utilizar aquela parte, então, aonde a energia fica aqui virada para a esquerda. Então, eu vou colocar aqui e vou deixar os meus componentes apenas prontinhos aqui do lado para o meu uso. E tem mais o nosso LED. Vamos começar pelo simples, que é quando nós utilizamos apenas o botão. Então, eu vou posicionar ele aqui na minha protoboard. E eu vou fazer o seguinte. Aqui eu tenho o nosso GND, perdão, ele está aqui. Então, nós temos o GND e o 3.3 volts, que é o que nós vamos utilizar hoje. Então, eu vou colocar aqui o 3.3 na parte da linha superior. Ok? Então, como sempre, a gente vai usar aquela lógica do fio vermelho para o positivo. E nós temos o GND aqui, nós vamos tentar levar ele com menos desorganização aqui para a linha superior. Então, aqui, certinho, nós temos o GND que ocupa toda essa barra e o 3.3 que ocupa toda essa barra. E aí eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar esse botão e vou trazer um GND para ele por um dos lados. Então aqui eu vou pegar este contato e trazer aqui para este lugar. E aqui é onde eu trago o GND para o meu botão.
E aí, por outro lado, eu pego este lado oposto aqui, né? Então lembre-se que esses dois contatos são iguais e esses dois também. Porém, esses dois só possuem contato a partir do momento que eu aperto o botão. Logo, então, se eu colocar isso aqui em qualquer pino, por exemplo, no pino 13, então aí eu posso fazer com que este pino receba a tensão zero quando ele for ligado. E aí, então eu posso criar o meu código que vai fazer isso funcionar. Eu vou apagar aqui então este trecho. Eu não preciso desses comentários, eu já sei exatamente o que acontece. E aqui eu vou setar o botão para receber um pino de entrada, ou seja, pin mode. Aqui é o pino 13 e ele é um input. Vamos deixar assim por enquanto, depois a gente vai perceber umas coisinhas. E aqui eu vou colocar um serial para escrever ali o valor na tela para eu enxergar, println, e o valor da leitura digital. Então, digital read. De qual pino? 13. Então, o que acontece? Se eu tenho aqui, chegando ao ESP32 no pino 13, a saída de um botão, obviamente, o que se espera é que vá para lá. Se não estiver pressionado, o que estiver naturalmente aqui. Se não, o que vier aqui. A partir do momento que eu pressiono o botão, entra em curto. Esses dois contatos são um só. E o meu GND vai direto para lá. Porém, enquanto o meu botão não está pressionado, eu não tenho nada sendo colocado lá. Então, é como se eu tivesse uma antena. Tudo que tiver de problemas ao redor, de ruído, de sinal, vai ser enviado para o meu ESP32. E é uma coisa que eu não quero. Eu quero sempre que aconteça um sinal limpo. Então, para isso, nós utilizamos da mesma forma que o Arduino utilizava, aquela ideia de resistor de pull-up. E aqui nós também temos uma ideia de pull-down. Então, o ESP32 ele tem essa facilidade. Eu posso dizer para ele tanto que diga que é 0 ou diga que é 1 enquanto o botão não está apertando. E eu posso fazer isso aqui novamente de forma bem simples aqui no código. Então, por exemplo, eu vou dizer que é, para seguir a mesma ideia do Arduino, por enquanto, o pull-up, certo? E eu vou iniciar o código. Então, percebam que temos exatamente a situação prevista, aonde eu estou forçando o valor do pino 13 para 1 e quando eu pressiono o botão, ele vai para 0, certo? Porém, isso aqui acaba não sendo tão comum. A gente quer que quando a gente aperte o botão, apareça em vez do 0, 1. É aquela ideia de ligar alguma coisa através do botão. Então vamos ver como é muito simples fazer isso aqui no Ocui. Eu vou aqui parar a simulação. Então agora nós vamos fazer a inversão. Ou seja, basta com que eu pegue este meu fio aqui que vinha do negativo e remova ele. Então o que nós queremos agora é um fio que venha do positivo. Então eu vou puxar esta linha para a entrada, vou colocar aqui vermelho para facilitar a percepção. E agora sim, vem os 3.3 volts na entrada e quando eu pressiono eles vão ser direcionados para o meu pino 13. Vamos trocar aqui pull up para pull down. Então, se eu aperto aqui, automaticamente ele já mostra para mim qual seria a outra possibilidade. Então, eu vou iniciar aqui a simulação e vocês vão perceber que assim que ela carregar, nós temos um comportamento exatamente inverso. Ou seja, enquanto antes iniciava em 1 e depois quando eu apertava ia para 0, agora ele vai iniciar em 0 e quando eu pressionar o botão ele vai para 1, ou seja, de desligado para ligado. Então agora quando eu pressiono o botão ele vai de 0 para 1. É um comportamento um pouco mais próximo que a gente tende a imaginar que o botão teria, então esse é um pouco mais lógico para nós inicialmente. Então vamos lá ver se a gente consegue reproduzir isso aqui no nosso ESP32 real. Então aqui nós temos o nosso protótipo montadinho. Vamos fazer o quê? Primeiro, a energia como sempre. Então vamos pegar um fiozinho preto, que nós temos aqui, e encontrar o GND. O GND é este cara aqui. Então ele está ali na linha do GND. E vamos colocar aqui, tentar reduzir esse fio de ficar passando por cima e colocar ele na linha do negativo. O 3.3 ele está aqui no nosso cantinho, então vamos pegar ele e colocar ele na barra do positivo, certo? Então aqui eu só estou organizando um pouco os fios. E aí, vamos pegar aqui um fiozinho preto e colocar aqui na entrada do meu botão, certo? E na saída deste mesmo botão, vamos pegar um fio, pode ser esse fio verde, e vamos ligar aqui no nosso GP
13. Então, ele está exatamente aqui ao lado do GND, certo? Se eu copiar esse código aqui e levar diretamente para a minha IDE do Arduino e colá-lo, provavelmente eu não vou ter nenhuma dificuldade, mas antes vamos só verificar se a placa está sendo corretamente percebida. Então aqui é a minha COM5 e eu tenho um ESP32 Dev Model. Então, se eu olhar aqui, ela vai se relacionar diretamente com essa. Para mim, funciona sempre tranquilamente este modelo. Mas como eu disse, alguns modelos de ESP podem ter aí um tipo diferente de placa, então é bom que vocês percebam qual que é exatamente na hora de fazer, para que ele tenha relacionamento de pinos e o funcionamento correto. Então, se eu der um play aqui, o código vai ser compilado, vai verificar se está tudo certo, e aí sim vai permitir com que eu verifique se o funcionamento deu certo ou não. Então, agora, após fazer o upload, nós já temos aqui um monte de zeros passando ali na nossa IDE. Vocês podem perceber aqui que esse valor está sendo apresentado, e quando eu pressionar o botão, eu espero que esse valor vire 1. Então, vejam só, aqui tem uma pegadinha. Pause o vídeo agora e tente entender por que que não funcionou, certo? Vou contar que vocês vão ser sinceros. Pausem o vídeo e olhem aqui e me digam por que que esse pull down, que foi setado para 0, não partiu agora para o valor de 1. E eu acho que vocês pausaram o vídeo, hein? Então eu vou mostrar aqui. Uma coisa que a gente sempre tem que prestar atenção é que eu estou mandando aqui o negativo nesta linha e o negativo vem para cá e continua, passa pelo botão e vem aqui para o meu Arduino. Ou seja, eu nunca tenho a posição onde o 3.3 volts vai para o botão. Então o que eu preciso fazer aqui é inverter. Eu preciso tirar aqui esse fio preto, né? Nada impede que eu mantivesse ele, mas colocasse ele em outro lugar. E agora eu vou pegar aqui o fio vermelho da minha linha do positivo, e aí sim eu faça com que esse fio positivo, levando os 3.3 volts, vá para o botão. E agora sim, provavelmente quando eu pressionar o botão, ele vai começar a trazer os valores de 1. Então, exatamente. É sempre importante que a gente perceba que para que algo funcione, nós temos que ter de um lado o GND e de outro lado uma tensão positiva ou equivalente. Então, agora sim, funcionou corretamente o nosso circuitinho aqui para funcionamento do nosso botão digital. E agora vamos partir para o nosso analógico. E para o funcionamento do analógico, agora vamos manter um pouco dessa estrutura e vamos só aumentar elas dessa vez. Nós vamos pegar aqui o nosso potenciômetro, vamos pausar a nossa simulação, pegar o potenciômetro e vamos trabalhar da seguinte forma. Eu vou até rotacionar ele para ficar mais fácil de vocês enxergarem. Aqui, GND, linha do negativo. VCC, linha do positivo. Então, o que eu fiz aqui, eu acabei invertendo a ordem como diz. Eu coloquei aqui VCC e GND para comprovar para vocês que não importa qual a polaridade que chega em qual lado do nosso potenciômetro. O que importa aqui é tão somente que exista de um lado uma coisa e de um lado outra coisa. Vamos só colocar ele mais para cima um pouquinho. E aí, do nosso sinal, nós vamos jogar lá na porta que tem a possibilidade de receber um sinal analógico, que no caso será a porta 26. Então, vou colocar aqui na minha porta 26. Vou representar isso aqui por um fiozinho de uma outra cor que eu tenho aqui. No caso, eu vou fazer isso com fio azul. Certo? E agora nós vamos fazer uma outra coisa. Eu vou setar aqui o Pin Mode, só que do pino agora 26, como entrada de informação também. Então, inicialmente, entrada de informação. E agora, eu quero apresentar aqui várias mensagens. Por exemplo, eu quero dizer assim, pino digital 01, pino analógico e o valor dele. Então, vou quebrar essas mensagens em alguma estrutura desse tipo aqui, ó. Em vez de ter apenas um serial, vou colocar um serial para uma etiqueta, né, para uma representação e depois para o valor. Então, ficaria assim, ó. Serial.print, ou seja, eu não quero que ele dê uma nova linha. Então, eu vou colocar aqui, por exemplo, entre aspas, um texto que eu quero que apresente. Digital, dois pontos. E aí ele vai apresentar na sequência o valor do pino digital. E eu vou copiar e colar para facilitar. E vou colocar aqui, depois de uma nova linha, um print, que é o analógico.
E aí o valor do digital read, não, vamos colocar aqui do analog read, certo? E não vai ser o pino 13, vai ser o pino 26 que nós escolhemos lá em cima. Então, agora vamos até aumentar um pouquinho aqui o nosso delay, para ficar mais fácil de nós vermos essas diferenças, né? Então, se tudo estiver de acordo, eu vou iniciar o projeto novamente. Então, tá aqui executando, né? Já estamos vendo alguns resultados, eu vou só reduzir um pouco a escala para que vocês possam enxergar com mais facilidade. Então, agora aqui, se eu pressiono o botão, olha, o digital vai para 1, se eu solto ele volta para 0, e o nosso analógico agora, o que acontece? Ele está aqui em 0, conforme eu aumento o valor aqui, ele tem aí representações variadas, e agora percebam que ele não trata mais como o Arduino de 0 a 1023, ele vai de 0 até 4095, ou seja, ele tem 12 bits de informação, ele tem uma variedade muito maior de informações a passado que o Arduino conseguia retratar no mesmo cenário. Então, isso é bem legal. O ESP32 tem umas diferenças básicas, mas que são muito interessantes no ciclo de vida de utilização dele. Diferenças simples, mas que causam efeitos bem importantes. Então, vamos ver se isso aqui na prática também funciona. Agora, voltando aqui para o nosso projeto, vamos pegar aqui o nosso potenciômetro que já nos aguardava do ladinho. Vamos colocá-lo aqui de uma forma que nós possamos aqui, posteriormente, trabalhar com ele. Então, novamente, vamos pegar aqui um fio positivo, que será o que vai receber aqui na perninha que sobra dele, ou seja, aqui nós temos uma perna, a perna do meio e a perninha do lado. Então, eu vou colocar aqui na primeira perna o positivo, e este positivo também vai para a linha do positivo aqui em cima, ok? Vou pegar aqui um outro fiozinho preto, que eu tenho aqui, e vou fazer com que este fiozinho preto, que vem da última perninha do nosso potenciômetro, vá para a linha do negativo, e aquele fiozinho azul que eu tinha escolhido ali no nosso projeto, ele vai aqui também, a partir da perna central do potenciômetro, ser colocada diretamente no nosso pino 26. Então é importante que vocês sempre percebam a linha na qual está ligada cada parte do projeto. Então, tá bem esquisito, tá um pouco difícil de enxergar, mas eu acho que com a imagem que vai ficar do ladinho ali facilita a leitura de vocês, certo? E agora vamos parar aqui nossa simulação e vamos lá para a IDE do Arduino. É claro que antes a gente vai copiar esse mesmo código e vai colar lá na nossa IDE do Arduino. Ok? Temos o nosso código aqui, todo ele apresentado na tela para vocês lerem com mais facilidade. É o mesmo código, não tem nada nem o que explicar. Então eu vou dar um play aqui. Então, enquanto compilava o código, minha câmera deu uma tropeçada aqui, mas não se incomodem, eu acabei trocando um fiozinho ali também. Então, agora nós podemos ver aqui lá a leitura dos analógicos e digitais. Está tudo em 0. Então, agora, se eu pressiono o botão 1, e da mesma forma, se eu altero aqui fisicamente o potenciômetro, ele vai aumentando de 0, que é o seu menor valor, até o valor máximo de 4095, quando ele está totalmente no oposto. Então, o valor intermediário seria algo na faixa de pouco acima de 2000. Então, aqui seria algo parecido com a metade do valor, certo? Então, agora nós temos uma leitura digital, uma leitura analógica, e que tal nós fazermos aí a implementação de um LED? E agora vamos fazer diferente, vamos fazer direto na IDE, e a gente tenta ver se funciona fácil, colocando até um if para fazer o controle do LED. Então eu tenho aqui um LEDzinho, certo? Lembrando aquela regra que o pezinho maior do LED é o seu positivo e o pezinho menor é o negativo. Então, para facilitar, eu vou fazer o seguinte: colocar o LED lá no seu negativo e aqui no positivo. E vou pegar um outro fio qualquer, um fio laranja, talvez. Colocar aqui, lembrando que o ESP é 3.3 volts. E esse LED que eu tenho, ele é um LED de 3 volts. Então, até 3.2, 3.3 ele vai aceitar sem problema nenhum. Então, o que eu vou fazer agora vou escolher uma porta aqui para ser colocado esse LED. No caso, eu vou escolher aqui a porta 32, ok? Então, coloquei aqui a porta 32, agora fazer via código as alterações. E eu também coloco ali uma artezinha mostrando a pinagem definitiva deste circuito. Então aqui nós temos um pin mode do pino 32
que ele vai se comportar então como uma saída, output. Ok? E aqui eu vou fazer uma lógica só para ver se esse LED está ligando, tá? Um digital write. De qual porta? 32. E eu vou ligar. Ok? Vamos ver só se esse LED liga. E tô terminando de compilar o código, vamos ver se... Ó, ligou. Não deu nem tempo de terminar, já nós vemos aqui um LED totalmente ligado. Só que não basta ligar, vamos agora implementar um pouquinho de controle em cima disso, ou seja, ele vai ligar em determinada situação. Por exemplo, nós vamos pegar então esse trecho de código e colocar assim, ó, seguinte modificação. Vamos colocar aqui o nosso se. O que que acontece? Qual que é a condição? Se o nosso analog read, ou seja, o nosso pino 26, ele estiver com valor maior do que 2000, que é um valor mais ou menos intermediário, eu quero que o meu LED ligue. Então, eu vou colocar aqui dentro desse chaves o nosso trecho de verdade. Então, se for maior que 2000, liga o LED. Se não, que é o nosso else, eu quero desligar o LED. Ou seja, aqui em vez de high eu coloco low. E aí, para caber tudo bonitinho na mesma tela, vou só reduzir os tamanhos aqui e vou dar um play. E aí sim, veremos o que acontece. Vamos aguardar carregar o código e eu já volto com vocês. Então, o código está acabando de carregar, vamos ver o que acontece. Então, o LED está ligado porque eu tenho valor de 2.700. Porém, aumentando não vai acontecer nada. Se eu girar para o outro lado, a partir do momento que eu baixar de 2000, ele deve desligar. Então, perceba ali, tem 1.800. Chegou acima de 2000, liga. Abaixo de 2000, desliga. Então, percebam assim que eu estou controlando o LED através do meu valor que está sendo dito ali na porta analógica. Nada impede que eu adicione uma nova possibilidade, que é controlar através da minha digital. Então, o que eu vou fazer aqui no meu código, ou, que é esse pipe, digital read. Aonde que está o pino digital? É o 13. E ele sendo, então, maior, né, do que 1 ou igual a 1. Então, vamos fazer isso simplesmente através do código de igual a alto. Dois iguais é igual a igual. Então vamos ver se funciona o nosso código. Então agora o código carregou, ou seja, se o valor passar de 2000, que é o nosso conhecido, ele liga, ou se eu pressionar o botão, ele também liga. Então percebam que agora ele tem duas possibilidades. Qualquer uma das duas que se tornar verdadeira possibilita com que eu possa ligar o meu LED. Porém, vejam só que interessante se eu trocar esse pipe por e-comercial. E eu vou carregar o código e já volto para vocês com o resultado. Novamente, está concluindo o upload do código. Agora vamos ver o seguinte. Eu tenho valor de 1.800 que não liga o LED, agora eu tenho valor de 2.000, não ligou o LED também. Vamos reduzir esse valor aqui para menos de 2.000 e vamos apertar o botão. Agora o botão também não liga mais o LED. O que aconteceu quando eu troquei aquele comandinho para 2Es comercial? Agora, em vez de qualquer condição satisfeita representar ali o resultado, agora eu preciso que ambas as condições sejam satisfeitas para que aí sim eu possa ter condição de verdade. Ou seja, eu preciso que o meu analógico seja maior que 2.000, então olhem aqui embaixo onde nós podemos perceber os valores, ok? E também a hora que eu apertar o botão, eu tenho a condição verdade, ou seja, o analog read maior que 2000 nesta linha e também o digital read igual high, ou seja, quando eu tenho valor acima de 2000 e o digital 1, aí sim é a única condição onde eu consigo operar o LED para que ele possa ser acendido. Então veja que legal que a gente fez hoje. A gente conheceu as entradas digitais, as entradas analógicas, saída com ESP32 e também ali colocou a questão da condicional e além da condicional, os operadores lógicos. No caso, o OU, que qualquer verdade satisfaz a condição, e também o E, que significa que ambas as condições têm que ser satisfeitas para que eu tenha ali a verdade. Então, vejam só que interessante como a gente aprendeu hoje. Então, considerem deixar o seu like, se inscrevam, deixem algum comentário, uma coisa que ficou legal, que poderia ter ficado melhor. Sempre aí à disposição para responder vocês, para a gente criar essa comunidade. Então, até a próxima, pessoal. Fui!